Olá pessoal, hoje eu vou estar fazendo mais um cestinho Moisés e para fazer ele eu comprei 1 kg desse Euro Roma branco. Muitas pessoas perguntam se pode ser de outra marca. Pode sim, eu até comprei esse fio, não sei se é Guarani, alguma coisa do tipo, não sei como é que fala. 1 kg também rosa. E comprei esse outro rosa também, que foi o mais próximo do tom que eu achei. Então assim, 2 rosas e um branco. Euro Roma, Guarani. A diferença entre eles é essa daqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Fica aí. Eita. Vamos ver se dá pra me explicar aqui direito. Não sei se vocês conseguem ver a largura entre os fios. Esse daqui, ó, quase um dedo meu, na maioria dos fios, estão vendo? Já esse não chega a um dedo, na verdade é o tamanho da minha unha só, na maioria deles. Então esse daqui, na minha cidade, eu achei ele só mais fino do que o Euro Roma. Eu comprei do Guarani porque eu não achei o Euro Roma rosa. Aqui é onde eu compro, só tinha ele branco, azul escuro e ou listrado ou com bichinhos. E como eu tava precisando das cores lisas, eu comprei dessa outra marca rosinha para poder até fazer o teste dela também. A agulha eu vou usar a da Círculo, 9 milímetros. Questão de agulha. A questão da agulha vai depender do seu ponto. Se você é uma pessoa que tem um ponto apertado, você pode fazer com a 9 ou até maior. Agora, se o seu ponto é um ponto frouxo, eu recomendo você usar uma agulha menor, porque o meu ponto ele é apertado, por isso eu uso a 9. Já se você tiver um ponto normal para frouxo, opte por uma agulha menor, uma 7, 5, que vai dar certo também, ele vai ficar até firmezinho, porque aí a tensão do ponto vai dar uma modificadinha. E muita gente tem me perguntado como é que vê o tamanho dos fios. Aqui vocês podem reparar que não vem, olha, vem cores sortidas, fio de malha, 1 kg, 100% resíduos, vem site, as redes sociais, só isso. Nesse daqui, aqui do lado, ó, atenção, por se tratar de produtos provenientes de matéria-prima reciclada, é comum haver diferença de estampa ou tonalidade entre um cone e outro, ou seja, para você achar duas iguais dá trabalho. Vai por mim. Cores firmes, algodão, não sei o que. Aí aqui, a Euro Roma, ela até dá uma dica de numeração de agulha, tanto crochê quanto tricô. Por isso que eu tô falando, quem tem o ponto mais frouxo, a agulha 7 tá valendo. Agora, pra mim, que meu ponto é apertado, a agulha 7 não fica legal, não. 1 kg, Eurofios, fio de malha, Euro Roma. Ecológico, por natureza. Produto 100% ecológico. Não utiliza água. Baixa emissão de carbono. E aqui em cima vem crochê, tricô, macrame,
PA, tapeçaria, artesanato. Vem só isso, ao contrário dos fios que a gente costuma ver aí, Anne, a Clea, Pinguim, essas outras marcas aí que vem falando a textura, esses aqui não vem. Pra escolher, eu sempre vou no olhômetro mesmo. Eu olho as linhas aqui, ó, eu vou medindo mais ou menos assim, pelo dedo, não tem? Quanto mais próximo do meu dedo, mais grossinho significa, apesar que meu dedo é magro. Mas aí eu vou sempre me baseando por isso. É claro que quando você chega lá no meio, né, costuma estar com as partes finas ou mais grossas. Mas é normal, né? Aí você sempre tenta dar um... Você corta um pedaço, você emenda e vai fazendo. Esse daqui é a primeira vez que eu vou estar usando dele, que eu achei por coincidência, na verdade. E ele me parece ser mais fino. Apesar de que algumas pessoas já me falaram que encontraram esse mais grosso que o Eurofios. Então, vou fazer o teste aqui e ver. E aí qualquer coisa eu posso passar para vocês até melhor. Vamos começar com a cor rosa para fazer o fundo do cestinho. Foca, isso. Laçado inicial. Vinte e 25 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Pula a primeira, na segunda, ponto baixíssimo. Vamos com ponto baixíssimo até a última correntinha. Cheguei na última correntinha, 1, 2, 3 pontos baixos. Volto trabalhando ponto sobre ponto até chegar na última correntinha novamente. Vamos lá. Cheguei aqui no último, olha. Já coloquei um ponto. Agora vou colocar mais 2 pontos. E vou prender com ponto baixíssimo essa correntinha aqui que a gente pulou, tá, gente? Ah, fica bem chatinha de pegar. Aí. Prendemos. Agora a gente sobe uma correntinha e vamos pegar o ponto baixo. Eita. Aqui por dentro, ó. Tem as duas abinhas aqui do ponto baixo. Você vai introduzir a agulha e vai pegar aqui, ó, por baixo dessa cordinha do ponto baixo, tá vendo?
Aí aqui você puxa o fio e faz um ponto baixo. Novamente, passa aqui e sai, opa, entra aqui e sai aqui, ó. E puxa o ponto baixo. Aí a gente vai fazendo dessa maneira por toda a carreira até a gente chegar aqui, olha, aonde tem 3 pontos baixos na mesma correntinha. Eu vou fazendo e volto aqui com vocês, beleza? Cheguei aqui nos 3 pontos. Aqui nos 3 pontos, agora a gente vai introduzir a agulha, fazer 1, 2 pontos. No próximo, 1, 2. E no próximo, 1, 2. E vamos seguir trabalhando um ponto baixo para cada um dos pontos, até chegar nesses outros 3 pontinhos do lado de cá, aonde a gente também vai fazer aumentos, mas eu volto com vocês explicando. Cheguei aqui no final, olha. Então, o primeiro dos 3 pontinhos, nós vamos fazer 1, 2 pontos baixos. O próximo, também vamos por 2 pontos baixos. E o terceiro também com 2. E vamos pegar aqui na correntinha que a gente fez inicial. Introduzir a agulha e fechar com ponto baixíssimo. Vamos subir uma correntinha novamente e trabalhar os pontos baixos, pegando pelo meio, até a gente chegar lá onde a gente fez 2 pontos baixos para cada pontinho de base, na curvinha lá embaixo. Vamos trabalhando, daqui a pouco eu volto. Os 2 pontos aqui, olha. O primeiro, que é esse daqui, a gente vai colocar 2 pontos nele. Já o próximo, a gente coloca só um. Nos outros 2, o primeiro, a gente coloca 2 pontos. O segundo, um ponto apenas. Os outros 2, primeiro com aumento. E o segundo, a gente faz sem aumento. E vamos seguir ponto sobre ponto até o final da carreira.
Nessa parte, a gente vai fazer igual fez desse lado. O primeiro dos dois aumentos, a gente coloca um aumento. No ponto seguinte, um ponto apenas. 2 pontos, o primeiro aumento. O segundo ponto apenas. Aumento aqui, né, os dois. O primeiro com aumento e o segundo sem. E toma chuva. Aqui um ponto só. Primeira correntinha aqui que a gente fez é onde a gente vai prender com ponto baixíssimo. Então, aconselho até vocês deixarem meio apertadinho aqui no da agulha, para poder ficar mais bonitinho. Aí agora, sobe uma correntinha e vamos trabalhar os pontos sobre ponto. Bom, cheguei aqui novamente nos aumentos. Como na carreira anterior, o primeiro desses dois a gente vai colocar aumento. Dois pontos. No próximo dos dois, a gente coloca só um ponto. Esse outro pontinho aqui que a gente já tinha feito só um, a gente repete um ponto nele. Dois, o primeiro com aumento. O próximo sem aumento. E o outro também sem aumento, ponto sozinho. Dois pontos, primeiro com aumento. E os próximos pontos sem aumento. Vamos terminar a carreira e repetir essa mesma forma desse lado de cá. Os dois, o primeiro você coloca o aumento, o segundo você faz um ponto apenas. Esse que estava sozinho, também só um ponto. Dois pontos, esse aqui que é o primeiro, você coloca dois pontos, o próximo um ponto apenas. Quem for canhota e fizer do outro lado, é claro que ele vai inverter, né? No caso, esse daqui vai ser o primeiro,
E esse daqui vai ser o segundo. Aí o aumento vai ficar aqui e o ponto apenas aqui. Aí vai ter o ponto sozinho desse lado, invertido do meu, que eu sou destra. Mas é o mesmo esquema. O primeiro fica com 2 pontos, o segundo com um ponto apenas. Aí você repete. Bom, aqui do outro lado, chegamos nos dois. O primeiro com aumento. Os outros dois sem aumentos. Mais um aqui, ó, dos dois. O primeiro, a gente coloca aumento. Os outros dois, a gente faz sem aumento. Os últimos dois, a gente coloca aumento. No primeiro. E os outros dois últimos aqui que não, a gente faz sem aumento. Aqui a gente deixa bem firmezinho, tá? Pra ficar um acabamento legal. Vem aqui na corrente inicial, passa por dentro, né? Puxa o fio, prendendo com baixíssimo. Retinho, né? Agora vamos subir uma correntinha e vamos trabalhar os pontos sobre ponto até chegar lá na nossa outra curvinha, onde eu volto explicando para vocês como dar sequência, tá bom? Bom, cheguei aqui na curvinha. Vocês podem reparar, ó, que na hora que eu solto, o meu tá ficando assim. Enquanto ele tá pequeno, é normal, tá, gente? Aí vocês vão dando uma acertadinha nele, vão puxando a malha para ela poder se acertar. Mas se quando ele tiver grande, ele não tiver ficado reto, possa ser que alguma coisa saiu errado. Que isso aqui é mais às vezes por causa da malha que você, enquanto tá fazendo, você para, aí faz isso aqui. Aí na hora que você abrir, ela vai estar desse jeito. Aí você puxa, ajeita ela direitinho, bate na câmera. Aí fica assim, ó. Aí toda hora que você for dando uma puxadinha pra cá, uma pra cá, ele vai se acertando, tá? Agora vamos voltar aqui. É porque enquanto tá fazendo, você faz isso, tá? É normal, mas depois de grande ele... Depois de um pedaço ele vai ficando sempre retinho. Chegamos aqui, olha, novamente nos dois pontos que estão juntos. Sempre quando a gente chegar nesses dois pontos juntos aqui, o primeiro a gente vai botar dois pontos baixos dentro dele e um para cada um dos demais. Quando chegar aqui, o primeiro, que é esse daqui, ou para quem é canhota, vai ser esse daqui, aí você coloca os dois pontos juntos. Então vamos lá. Eu vou estar mostrando para vocês sempre só esse lado aqui, tá, gente? Porque esse de cá, sendo igual, não tem a necessidade. Aí eu vou estar ensinando esse lado, o de cá é só vocês repetirem. Então vamos lá. Primeiro, dois pontos, certo? Os demais, um ponto apenas para cada um.
Chegamos nos outros 2 pontos. O primeiro, a gente coloca 2 pontos juntos. E um ponto para cada um dos demais. Novamente nos dois aqui, o primeiro com 2 pontos juntos. E um ponto para cada um dos demais. Então, vamos recapitulando. Eu vou estar aqui, ó. Ele ficou um pouquinho aqui, ó. Que é o que muita gente tá reclamando. Que aqui, nos deles, estão ficando muito bicudo, não tem? Aí, eu vou estar consertando, provavelmente... daqui a pouco, na hora que eu ver que tá ficando feio, eu conserto pra vocês. Vamos lá, recapitulando. Eu vou estar fazendo só essa virada. Então, aqui, vocês vão seguir ponto sobre ponto, até chegar aqui nessa curva, aonde você vai repetir o mesmo processo dessa daqui que eu ensinei. Vai prender com ponto baixíssimo sempre na correntinha aqui que a gente fez de início e subir mais uma correntinha. Vai trabalhar ponto sobre ponto e a gente vai se encontrar nessa curvinha, tá bom? Estamos aqui, olha. Essa é a nossa 1, 2, 3, 4, 5. Sexta carreira. Sexta mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, sexta carreira. Primeiro dos dois. 2 pontos. Vai. Mais um para cada um. Os outros dois, o primeiro com 2. E um para cada um dos demais. Aqui tem mais um. Aqui, 2, o primeiro, a gente coloca 2. E um para cada um dos demais pontos. Deixa eu parar aqui só para mostrar. Vocês estão vendo que o meu, ele também tá dando aquele probleminha, vamos dizer assim, né? Que aqui, ó, ele tá ficando com um bico, aqui o outro, e é porque eu não terminei, mas aqui ele também tem outro, que é onde estão os nossos aumentos. Então, a gente vai terminar a carreira, repetir nessa curvinha, igual a gente fez nessa, e na próxima carreira, quando chegar aqui, eu vou estar explicando a vocês como tirar esse biquinho daqui, tá bom? Então, vamos terminar de trabalhar, daqui a pouco eu volto explicando como tira esse bico chato daqui. Bom, chegamos, olha, aqui tá os dois aumentos, né? Aí, o que que a gente vai fazer? Aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5 pontos sem aumento, certo? Então, a gente não vai fazer o aumento nesse primeiro, a gente vai pular 1, 2, nesse terceiro aqui que a gente vai subir esse aumento. Então, vamos fazer aqui. Um ponto normal, 2,
3. Pegamos o ponto aqui que fica no meio, né? 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Esse daqui, a gente coloca o aumento agora. Dois. Fazemos aqui 1, 2, sem aumentos. Chegando aqui nos dois, novamente, a gente vai contar o próximo como 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui, que é o terceiro, a gente vai fazer os aumentos. E os outros a gente faz um ponto apenas. Um, dois, três. Aqui, ó. Esse daqui é o que a gente vai colocar os dois pontos. Pontos normal. Aí aqui é um pouquinho mais difícil, mas ainda assim dá pra fazer. Vamos lá. Aqui seria o ponto com aumento, a gente já coloca um ponto normal, só pra gente ficar mais fácil. Aí aqui, ó. Isso. 1, 2, 3. Esse daqui, então, que a gente vai colocar o aumento. Que se vocês repararem, ele vai voltar pro lugar de início, olha. Que aqui foi o primeiro. Viram? Então, aqui que a gente tem que colocar o nosso aumento. Vamos lá. 1, 2. Aqui é o terceiro, a gente coloca 2 pontos. Seguimos fazendo ponto sobre ponto. Quando chegar deste lado, novamente, você pula o aumento deste primeiro, aí conta 1, 2, 3. Neste terceiro, você coloca o aumento. Aqui você pula, aí conta 1, 2, 3. Aqui você coloca o aumento. Aqui você pula, aí conta 1, 2, 3. Aqui vai ficar o seu aumento e fecha com um ponto baixíssimo aqui. Aí vamos fazer as carreiras e eu volto com vocês na próxima explicando essa voltinha. Chegamos aqui, né, aonde era o aumento anterior e que nós não fizemos e não vamos repetir nessa carreira. Vamos passar direto por ele até a gente chegar aonde tem os 2 pontos juntos, que é aqui. Aqui estão os 2 pontos juntos. O que a gente vai fazer? Como de costume, o primeiro ponto, vamos colocar 2 pontos nele. O segundo, a gente faz um ponto apenas. Vamos trabalhando um ponto até chegar nos outros 2 pontos que estão juntos. Aqui. Cheguei nos 2 que estão juntos. O primeiro... Deixa eu tirar a agulha aqui. O primeiro, que é esse daqui, a gente vai colocar 2 pontos. 1, 2. E um ponto para cada um até chegar nos outros 2 novamente.
aqui, os 2 pontos, o primeiro, 2 pontos nele. E segue fazendo um ponto para cada um deles. Vamos lá. Sai, agulha. Olha só como é que tá ficando. Deixa eu tentar focar aí. Vocês viram que ele arredondou novamente? Então, assim, sempre que ele começar a pontear em algum lugar, você joga o aumento mais para frente. Porque o certo é um aumento ficar um de cada lado e um centralizado, né? Só que no que você vai fazendo, os aumentos vão andando para os lados. Aí você acerta eles novamente. Vamos trabalhar desta forma até o nosso cestinho atingir 30 de largura por 60 de comprimento. Eu vou fazendo o meu, vocês vão fazendo o seu, e quando terminar eu volto com vocês, tá bom? Bom, pessoal, terminei o fundo do cestinho. Vocês podem ver, olha, ele ficou completamente retinho, todo perfeitinho. Aqui em algumas carreiras eu não botei o aumento dos 3 lados, assim no caso, um aqui, um no meio, um aqui. Eu botei só 2, porque tava ficando com sobra de ponto. Tava ficando muito fofo assim, não tem? Aí eu tirei e fiz só com 2, um de cada lado, para poder dar o formato redondinho. Em algumas carreiras eu botava os 3, em outras eu botava só 2, de um lado e do outro. Isso aqui fica porque é aonde a gente prende, né? E inicia as carreiras. Agora deixa eu mostrar para vocês o tamanho que ele tá. Eu tenho uma fitinha métrica, tá? Não repare que é veinha. Tá dando um pouquinho mais... O meu tá dando um pouquinho mais de 30 centímetros, estão vendo? Mas não tá errado, é isso mesmo, é porque em alguns pedaços o fio era um pouquinho mais grosso e tal. E vamos ver o comprimento. Já o comprimento deu 60 centímetros certinho. 60,5 na verdade, né? Então, esse é o tamanho do cestinho. Questão quantidade de carreiras. Eu não conto as quantidades de carreira, porque vai depender da grossura do fio, tá? Igual esse daqui, olha, ele é meio fino. Então, esse cesto aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Eu já fiz cesto que tiveram 13 carreiras, já fiz cesto com 12 carreiras, com 14. Então, assim, as carreiras vai depender da grossura do fio que você estiver usando. Se o fio for grosso, vai ter menos carreira. Se for fino, mais carreiras. Em relação a tamanho também, assim, né? Ah, eu posso fazer maior? Eu, sinceramente, eu nunca fiz maior, porque isso aqui, na verdade, é mais para você botar um bebezinho novinho, né? Recém-nascido, porque ele fica parado aqui dentro. Mais de 3 meses, eu acho que vai ser meio difícil deixar a criança quieta aqui dentro, né? Então, pode até fazer, mas eu acho que não, a criança não vai conseguir ficar quieta muito tempo, não. Para boneca, você também tem que pegar a medida da boneca. Aí vamos supor, você pega da nuca até o joelho da boneca e faz esse início aqui.
de correntinhas. Aí depois você vai aumentando até chegar a cobrir a cabeça e o pezinho da boneca. Que de boneca normalmente é mais estreitinho, menorzinho, rapidinho faz, né? Bom, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem o joinha aí. Bom, turma, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o gostei de vocês aí se vocês gostaram. Deixem as dúvidas nos comentários que eu vou estar respondendo. E esse vídeo atingindo 100 likes, até amanhã ou segunda eu já publico o vídeo. Caso contrário, o vídeo vai estar sendo publicado lá pro meio da semana que vem, beleza? Então, boa sorte, bons cestinhos para vocês e até o próximo vídeo.